Olá, o programa Gestão dessa semana, no formato In Company, vem até Encantado e entrevista o presidente da Cosuel, Carlos Alberto Figueiredo Freitas. Olá, Carlos, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem. Ótimo. Presidente, um pouquinho da sua história, né? O nosso programa tem essa característica, ele gosta de conhecer um pouco as pessoas, principalmente os seus principais líderes, os presidentes, os que realmente encabeçam, lideram as organizações. Então, conhecer um pouquinho da história do senhor Carlos Alberto é interessante para nós, para saber um pouco mais de como é que ele se tornou o presidente da Cosuel. Eu nasci em Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, e fiz até o segundo grau em Rio Pardo. Depois fui para Santa Maria e fiz medicina veterinária na Universidade Federal de Santa Maria. Me formei e comecei a trabalhar na Cosuel e trabalhei 7 anos aqui na Cosuel. Depois eu recebi uma proposta para ir para Santa Catarina e trabalhei 5 anos no agronegócio em Santa Catarina. E em 1990 a Cosuel estava passando um momento de dificuldades, queria fazer uma reestruturação da empresa e eu fui convidado para retornar. Então agora, nessa segunda vez que eu estou trabalhando na Cosuel, eu estou aqui desde 1990. Então nesse período, de 90 até hoje, a gente realizou toda essa reestruturação, foi quando a Cosuel se reestruturou. Também, nesse período, logo após ali 1990, até em função de uma função de gestão, eu também fiz o curso, o MBA de Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, porque de 90 para cá eu estou envolvido praticamente só com gestão, não mais com o mundo da medicina veterinária. E essa experiência eu acho que sempre é interessante, né? Um profissional, ele é especialista numa área, principalmente no seu caso, medicina veterinária, e depois entra no mundo da gestão. Como é conciliar essas duas áreas que, claro, tem a ver com o próprio negócio da empresa, mas principalmente não é fácil. Às vezes a gente tem uma visão mais técnica e muitas vezes a gestão não é tão simples de lidar. Desculpe o trocadilho, mas às vezes lidar com os animais é uma coisa e lidar com as pessoas às vezes tem uma situação bem diferente que não dá para aplicar a mesma dose, usando um trocadilho aí, né? Realmente, eu tenho a impressão que poucos técnicos, médico veterinário, engenheiros agrônomos, têm vocação para a gestão. E eles vão acabar, inevitavelmente, se formando e continuando até o fim das suas carreiras sendo técnicos, porque é um perfil técnico. Mas existe, vários colegas que eu conheço, engenheiros agrônomos e veterinários, que além de ser técnico, eles têm um certo talento para a gestão e acabam, com o tempo, nessas agroindústrias que eles trabalham, se envolvendo na gestão. E quando tem um técnico do agronegócio envolvido em gestão, que tem talento para gestão, isso é muito bom, porque dá uma boa compreensão da cadeia e fica extremamente simples. E, inevitavelmente, esses profissionais necessitarão, com o tempo, fazer uma especialização, um MBA, alguma coisa em gestão. Isso é fundamental, né? Porque aí você vai não só se qualificando profissionalmente, mas também academicamente, porque hoje a gente sabe que a academia tem uma função importante na questão da inovação, das novas práticas, das boas práticas de gestão. Exatamente. E eu acho que também é muito importante o domínio teórico da teoria da gestão. Porque é impossível você fazer gestão sem dominar os conceitos de gestão. Toda essa parte de matemática financeira, essa parte das finanças em geral, a parte de custos, a parte de gestão de recursos humanos. Quer dizer, é muito. Nos dias de hoje não cabe mais um profissional fazer gestão de um grande empreendimento, que é o caso, por exemplo, da Cosuel, apenas eu acho. Quer dizer, você tem que inevitavelmente passar por essa metodologia, conhecer essa teoria toda e praticar isso aí no dia a dia. Cosuel, um pouquinho da história da Cosuel, que a gente sabe que ela é fundamental hoje, é um dos pilares econômicos no Vale do Taquari
e como tal, não só em questão de economia, mas em aspectos sociais, até políticos, no sentido de melhoria do ambiente social, fazem a diferença. Um pouquinho da história da Cosuel para nossos telespectadores. A Cosuel, ela nasce em 1947, aqui na cidade de Encantado, com uma liderança aqui, que vivia aqui, que era o seu João Batista Marquese, e ele lidera um grupo de 300 e poucos pequenos produtores rurais e fundam a Cosuel. Foi aquela ideia de unir o pequeno para buscar uma escala, para fortificar e poder juntos terem mais sucesso. Com o tempo, a Cosuel foi diversificando e principalmente a partir de 90, que é quando a gente reestruturou ela como é agora, a partir de 90 a Cosuel começa a crescer fortemente no leite. E hoje a Cosuel é uma cooperativa extremamente forte em produtos suínos e produtos lácteos. Quantos segmentos ela atua? Quantas unidades de negócio hoje a Cosuel está atuando? Hoje nós temos unidades de negócio duas, que é duas cadeias de negócio, é suínos e lácteos. Estamos agora planejando para o ano que vem, final desse ano, iniciar o projeto de frango de corte. Então nós vamos trabalhar com 3 cadeias de produção, nesse momento são 2. Hoje as duas são extremamente fortes, inclusive a cadeia de lácteos é um pouquinho maior do que a cadeia de carnes. Isso sempre com a bandeira Dália como principal marca do grupo? Exato, sempre com a bandeira Dália. Inclusive, nessa reestruturação da cooperativa, a partir de 90, nós, ali por 94, 95, buscando modelos de profissionalização de gestão e de reestruturação, a cooperativa hoje de Encantado, que é Dália Alimentos, ela se identifica muito com o modelo europeu de cooperativismo. Nós fizemos vários contatos com cooperativas na Europa, nessa época, e o nosso modelo de cooperativismo, a nossa prática aqui é semelhante às cooperativas europeias. Nós fizemos uma divisão bem clara entre o que é cooperativa e o que é os negócios dessa cooperativa. No caso, para nós, cooperativa é o conjunto das 4.000 famílias associadas que são os donos desta cooperativa. E Dália Alimentos, para nós, é o negócio, propriedade dessas 4.000 famílias que formam a cooperativa. Então, o Dália Alimentos é o parque industrial, é toda essa estrutura que gera resultado para essas 4.000 famílias associadas. Então, é a mesma empresa, mas nós internamente temos essa divisão. Tem a Cosuel, que é a sociedade cooperativa, e tem a Dália Alimentos, que é os negócios desta sociedade cooperativa. Bem, nesse primeiro bloco, como vimos, conhecemos um pouco mais do presidente Carlos Alberto e também da Cosuel. Até porque nós vamos agora, no segundo bloco, falar sobre gestão e vamos entender um pouco mais de como é que se gerencia essas duas grandes visões, as duas grandes abordagens que a Cosuel tem, tanto a questão da cooperativa quanto a questão da gestão da marca. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Olá, de volta ao nosso segundo bloco, hoje aqui visitando Encantado a Cosuel, com o presidente Carlos Alberto Figueiredo Freitas e aqui no setor administrativo financeiro, né? Vendo o pessoal trabalhar e principalmente analisando aqui todo esse processo de gestão que é feito na Cosuel. Presidente, a Cosuel tem um modelo europeu de gestão em termos de cooperativismo, mas como é que a gente traz esse modelo para dentro do processo gerencial do dia a dia? Aqui nós procuramos fazer divisões, dividir a empresa em 8 divisões. Esta divisão aqui se chama divisão administrativo-financeira. Tudo que se relaciona à parte contabilidade, informática, segurança do trabalho, setor pessoal, área financeira, jurídica, está dentro dessa área. Então, nessa área nós temos uma gerente que gerencia todos os profissionais dessas áreas que eu te falei, dentro dessa divisão administrativa financeira. As indústrias
que são outras divisões, por exemplo, nós temos a divisão de produtos suínos, que é o frigorífico de suínos. Nós temos a divisão de produtos lácteos, que são todas as indústrias lácteas. Esta divisão tem funcionários dessa divisão prestando serviços dentro dessas divisões industriais e de comércio. Isso integra, então, a organização como um todo? Exatamente. Então, nós temos algumas divisões que nós chamamos que são divisões de negócios, que as indústrias, os supermercados, as laticínios, as granjas, essas divisões que têm caixa, que tem que ter resultado econômico, com balanço isolado para poder analisar essas divisões, são chamadas divisões de negócio. E as divisões de prestação de serviços, uma delas é a divisão administrativa financeira, que nós estamos vendo, e temos também a divisão de controle de qualidade. Hoje, dentro das indústrias da Cosuel, nós temos laboratórios monitorando a qualidade dos produtos, da matéria-prima que entra e todos os padrões operacionais. E isso faz a diferença na questão de agregar valor ao produto, né? Porque além de ser um produto confiável, é um produto que tem melhor preço no mercado. Exatamente. E esse melhor preço no mercado, ele é resultado de uma série de coisas. Então, esta nossa divisão de controle da qualidade, ela funciona dentro da empresa como se fosse uma fiscalização a mais. Além daquela fiscalização normal feita pelo Ministério da Agricultura, nós temos uma fiscalização própria nossa, aonde esta divisão fiscaliza, monitora, educa os funcionários. Por exemplo, a Cosuel participa do Programa Gaúcho de Qualidade. Então, esta metodologia de gestão pela qualidade, ela é desenvolvida e implementada dentro da empresa pela divisão controle de qualidade. Então, você imagina lá no frigorífico, um funcionário é contratado, ele precisa conhecer os métodos de gestão pela qualidade. Quem vai fazer esse serviço é a divisão de controle de qualidade. Ela vai entregar essa pessoa qualificada, pronta para o gerente industrial dessa área. E isso, cada vez mais a gente nota que as organizações estão preocupadas em não somente produzir um produto, mas também qualificar o seu colaborador, qualificar todo o seu pessoal. E eu sei que a Cosuel tem trabalhos muito interessantes. Um deles é a busca permanente de qualificação dos colaboradores, por exemplo, através de cursos internos de inglês. Exatamente. Nós temos, no nosso plano de cargos e salários, cada função-chave na Cosuel tem um perfil de escolaridade e de qualificação. Então, dependendo do cargo que o funcionário ocupa aqui dentro, ele precisa ter o curso superior. Determinado cargo, ele precisa, além do curso superior, ele precisa de uma pós-graduação, dominar a língua inglesa, informática, enfim, conforme o cargo que o funcionário tem, ele tem um salário compatível com aquilo que o mercado paga, mas ele tem que ter a qualificação que o cargo exige. E por isso que nós temos grande parte dos nossos funcionários hoje ou estão estudando ou já finalizaram o curso superior, né? Se você pegar a área administrativa financeira, 100%, aqui, para alguém entrar como auxiliar na área administrativa financeira, ele tem que estar cursando, no mínimo está cursando o curso de administração, ciências contábeis ou economia. Senão ele não entra nem como auxiliar nesta área. Isso qualifica a equipe. A equipe hoje, o grupo de colaboradores que a Cosuel tem, qual é o tamanho hoje? A gente viu que tem as famílias que estão envolvidas, né? E o grupo de colaboradores. Hoje nós temos 2.200 funcionários. É o número de funcionários contratados que trabalham aqui. É uma empresa bastante enxuta. No nosso organograma nós temos poucos cargos de chefia. A maior parte dos funcionários, a grande maioria, auxiliares, nível de auxiliar, que é o nível inicial, porque no passado a gente procurou também, para poder ser competitivo, nós fizemos uma estruturação com o mínimo possível de gente no comando para tornar mais enxuto a empresa, né? E a decisão também ser mais rápida. Ou seja, qualifica produto, qualifica processo, qualifica colaborador,
marca de 1 bilhão de faturamento em 2014. É um marco na história da Cosuel, né? Realmente foi um histórico, né? Nós atingimos em 2014 1 bilhão e 25 milhões de faturamento. A nossa meta era um pouquinho menos, até passamos um pouco da nossa meta. E também passamos da meta de lucro. A nossa meta era um pouco menor do que nós tivemos. Nós conseguimos, em 2014, um resultado de 58 milhões de lucro. Então, um resultado, quando a gente compara com empresas do nosso porte a nível do Brasil, foram poucas empresas no Brasil que tiveram esses números em 2014. Conhecemos mais um pouco, então, da Cosuel, agora principalmente a questão da gestão. No nosso último bloco, vamos falar especificamente sobre planejamento estratégico e, obviamente, daqui para frente, para onde a Cosuel vai. Vamos encerrar o nosso bloco e depois a gente conversa um pouco mais sobre as perspectivas futuras da Cosuel. Até lá. Bem, no nosso último bloco, hoje aqui em Encantado, conversando com o presidente Carlos Alberto, presidente da Cosuel, aqui de frente para o supermercado que fica aqui na própria sede, na própria matriz da Cosuel. Presidente, o planejamento estratégico da Cosuel, né? Para onde vai a Cosuel nos próximos anos e como ele se desdobra no dia a dia da gestão? Bem, no planejamento estratégico, o último que nós fizemos, ele finalizou no final de 2014 e ele vai até 2020. Nesse planejamento estratégico até 2020, nós estamos projetando a entrada da Cosuel no frango de corte. Toda a cadeia frango começa na Cosuel. Então, nós vamos ter 3 cadeias de produção nesse planejamento. Esse planejamento mostra, nós vamos chegar em 2020 com um faturamento de 2 bilhões de reais. É o faturamento. Uma meta muito ousada. Bastante ousada, porque nós atingimos, apenas em 2014, foi a primeira vez que se atingiu, quebrou a barreira de 1 bilhão, que chegou a 1 bilhão e 25. Então agora, até 2020, nós queremos quebrar a barreira de 2 bilhões. E está previsto um lucro em 2020 de 96 milhões de reais. Então, se nós atingirmos os nossos planos, esses são os números que nós vamos comemorar lá. Esses números, a gente sempre diz que planejamento é aquilo que a gente busca. Mas para chegar lá, eu preciso ter toda uma estrutura montada. Como é que isso funciona no dia a dia? Como é que o supervisor, o gerente, ele é cobrado? Como é que isso funciona para que realmente esse sonho se torne uma realidade e não fique só no plano dos sonhos? Nós chamamos aqui, e é o que a maioria das pessoas chama, o desdobramento das diretrizes. Essas diretrizes do plano estratégico, nós transformamos este plano estratégico de 2014 a 2015 em planos anuais. Então, por exemplo, esse ano nós estamos trabalhando em cima do plano de metas 2015. Dentro do plano de meta 2015, eu tenho várias metas que eu tenho que atingir do consolidado da empresa. Depois, cada gerente de divisão tem as metas da sua divisão. E cada supervisor destes gerentes tem as metas deles também. Então, semanalmente, nós sentamos, o gerente senta com os seus supervisores e faz uma leitura de como está indo o desenrolar das metas. Eu também tenho semanalmente com cada gerente um encontro, onde a gente discute o que está acontecendo na semana, analisa mercado, analisa os cenários e toma algumas decisões que são necessárias. E depois, anualmente, nós temos um dia do mês que nós paramos, uma tarde toda, e dentro de uma sala, cada gerente apresenta as suas metas. Ele tem que apresentar as metas, se ele atingiu, não precisa explicações, mas se ele não atingiu a meta, passou do percentual lá de variação aceitável, ele precisa fazer um relatório fato-causação, dizendo por que não atingiu e como vai atingir. Desta maneira, mês a mês, nós vamos buscando aquilo que foi planejado.
porque existe um trabalho para atingir aquele plano. Não adianta, como você falou, não adianta apenas sonhar no resultado lá em 2020. É necessário esse sonho, buscar essas metas, mas é importante ano a ano, mês a mês, você trabalhar, ver o que conseguiu, por que conseguiu, por que não conseguiu e o que você vai fazer para atingir. Então é uma coisa que vai se construindo mês a mês, ano a ano, e tem dado certo. Nos últimos anos, essa metodologia tem trazido bom resultado. E a gente está comprovando através dos números que o presidente está apresentando. Mas e a questão da crise e o 2015, que muitos estão comentando que é um ano que está cada vez mais difícil? Aonde isso entra na questão do planejamento e como isso está afetando o planejamento hoje e o desdobramento das diretrizes hoje dentro da Cosuel? Na realidade, quando a gente faz o plano anual de metas, a gente sempre faz no mês de outubro de um ano o plano de metas do ano seguinte. Então, normalmente ali no final do ano, a gente já tem, acompanhando as notícias na mídia, os fatos políticos e econômicos do país, a gente já tem uma boa ideia do que pode acontecer no ano seguinte. Então, este plano de metas, por exemplo, o plano de metas de 2015, fizemos lá em outubro de 2014. Nós já sabíamos, até pelaquela disputa eleitoral que houve, já havia indicativos de que 2015 seria um ano mais difícil, com problemas na economia. Então, o plano de meta 2015 já contempla ações e números para um momento mais difícil do que foi 2014. Um cenário, digamos, um pouquinho mais pessimista. Exatamente, é um cenário de maiores dificuldades e como nós já estamos preparados para esse cenário de maior dificuldade, tem uma série de ações que são desencadeadas ao longo do ano para minimizar essas adversidades. Às vezes, essa leitura de cenário futuro, a gente pode ser pouco otimista ou pouco pessimista. E aí alguma correção se faz durante o ano. Por exemplo, 2015, nós achávamos e sabíamos que ia ser mais difícil, mas estamos vendo que 2015 está sendo um pouco mais difícil daquilo que se planejou, que se acreditava. O impacto político dessa crise Petrobras, essa falta de confiabilidade dos empreendedores e do próprio consumidor no Brasil, por exemplo, isso está sendo um pouco maior daquilo que se imaginava. Então nós temos que fazer ajustes, adaptações, mas tentar ficar bem próximo daquelas metas que nós traçamos. Bem, no nosso programa hoje, aqui direto da Cosuel, encantado, entrevistamos o presidente Carlos Alberto Figueiredo Freitas, presidente da Cosuel. Conhecemos um pouquinho mais a sua história, da empresa também. Presidente, Carlos, uma última palavra, uma última consideração a respeito do que vem pela frente e um último comentário, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão que todos nós nos preocupamos com a possibilidade de crises e de momentos difíceis. Mas, na prática, nós brasileiros já estamos acostumados. O nosso país tem dificuldade de saber prolongar um momento bom. Às vezes a gente tem alguns anos de economia bombando e logo já vem um período de mais dificuldade. Reversa. Exatamente. Eu acho que o importante num ano como 2015 é manter a calma. Manter a calma, também não deixar a crise tirar a tua criatividade. Porque eu acho que o importante num momento mais difícil é você ter um pouco mais de capacidade de inovação e manter a esperança de que sempre numa crise alguém sobrevive. O importante é você ser aquele que vai sobreviver. Muito bem, é isso aí, o presidente foi muito claro e muito objetivo. Agradecendo novamente ao presidente.